Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar a história do filme americano de mistério e suspense chamado Buscando. Então, alerta de spoilers a seguir. O filme é mostrado do ponto de vista de telas de laptop e telefone. Apenas algumas partes dele que não são pelo laptop. A cena inicial se trata de uma montagem de fotos e vídeos caseiros mostrando a vida de uma família de origem coreana conhecida como Kims. David Kim, sua esposa Pam e sua filha Margot, onde eles sempre registravam algo importante para Margot. Desde muito jovem, Margot começou a se interessar por aulas de piano e sua mãe sempre a incentivou muito. Seus pais sempre estavam tirando fotos e gravando vídeos dela. Pam amava organizar as fotos e vídeos do seu perfil do laptop. Um dia ela recebeu um e-mail da sua médica e após alguns dias ela recebeu outro e-mail confirmando que seu diagnóstico deu positivo para linfoma. Ela e seu marido sempre corriam e gravavam vídeos para guardar e em uma dessas corridas, após ter sido diagnosticada com linfoma, ela passa mal e David volta para ajudar. Foi quando ela teve uma recaída. Logo vemos vários vídeos e fotos deles em um hospital onde se encontra Pam. Margot, sabendo que sua mãe estava melhorando, colocou um lembrete no calendário de quando ela sairia do hospital. Porém teve que adiar essa data, pois sua mãe teve uma piora. Logo em seguida também vemos que ela apaga essa data, pois sua mãe acaba de falecer em 2015. Já no presente, na cena seguinte, David está mandando mensagens para sua filha Margot. E sem respostas, David liga por FaceTime. E nisso ele a repreende por não ter levado o lixo para fora. Ela diz que se esqueceu, mas quando chegar em casa ela vai colocar para fora e isso não ia acontecer mais. Seu pai pergunta o que ela está fazendo e Margot diz que está em um grupo de estudos e que irá voltar muito tarde. Seus colegas a chamando, ela desliga na cara de David. David manda mensagem novamente para Margot sobre como foi sua prova. Ela responde rapidamente. Ele então recebe uma ligação por FaceTime do seu irmão Peter, que está tentando fazer uma receita de gumbo que Pam costumava fazer. David vê um frasco de substâncias perto da panela de Peter e o questiona. Ele muda o assunto voltando para a receita de gumbo. Peter pergunta para David como está Margot, se ela está bem ou anda muito estranha. David responde que está tudo bem e questiona do porquê ela estaria estranha. Então Peter se enrola, mas consegue voltar ao assunto anterior e desliga. David envia a receita para Peter em formato de foto e depois assiste a um vídeo de Pam ensinando a Margot, ainda criança, a fazer a receita de gumbo. Naquela noite, enquanto David estava dormindo, ele perde várias ligações de Margot. E no dia seguinte, quando ele vê as ligações perdidas, retorna para ela, porém caindo na caixa postal. Ele vê o lixo do mesmo jeito do dia anterior e manda uma foto para ela e a repreende novamente. Horas depois, ele ainda não teve nenhuma notícia dela. Enquanto estava em uma videochamada em uma reunião no trabalho, ele continua mandando mensagem para Margot e ela não o retorna. Após acabar sua reunião, ele liga para Margot novamente, porém ela ainda não atende. Verificando seu e-mail, ele acha um antigo da professora de piano dela, onde se encontra o número do telefone. Ele então lembra que é sexta-feira e Margot tem aula de piano. Ele liga para a professora, mas ela em aula não pode falar muito. Então David pede para ela dar um recado para Margot, sua filha, e a professora o informa que ela cancelou as aulas já fazem 6 meses, o que significa que ela está pegando para ela todas as notas de $100 que ele deixava durante todo esse tempo. Peter fala para ele verificar com os amigos de Margot. Ele entra nas redes sociais de Margot e vê que tudo é privado. Então confessa para seu irmão que não conhece nenhum deles, e Peter, espantado, fala que se ele não conhece, quem então conheceria? Após encerrar a ligação, David entra no laptop pelo acesso da Pam e procura os números de colegas de classe de Margot na antiga lista de contatos dela. Ele acha o contato de um amigo de infância da Margot, o Isaac. Ele então liga para o número e fala com a mãe de Isaac, que conta para David que eles devem estar sem sinal por conta de estarem em uma viagem para as montanhas. Ela acredita que Margot poderia estar com eles. David, surpreso, afirma que talvez ela tenha avisado, mas ele se esqueceu. Porém fala também que eles mataram aula. Com isso, a mãe de Isaac fica brava e diz que vai repreender ele assim que retornarem de viagem. Para tranquilizar David, ela fala que assim que conseguir falar com Isaac, avisa ele para informar a Margot de retornar as mensagens. David, mais tranquilo, agradece ela. Logo vemos ele escrevendo um texto enorme e mega furioso com Margot sobre tudo que descobriu, mas ele repensa e desiste de mandar essa mensagem. Mais tarde, ele recebe uma ligação de Isaac que diz que Margot não está com eles. Ele a havia convidado, porém ela recusou. David decide entrar em contato com a polícia para relatar sobre o desaparecimento da sua filha. Eles informam que vão cadastrar o chamado dele e logo alguém vai entrar em contato. Logo ele recebe a ligação de uma renomada detetive chamada Rosemary Vick, que fica encarregada do caso.
Enquanto David conversa com ela, ele faz uma busca rápida pela internet sobre ela. Rosemary pede mais detalhes de Margot para David. Ele informa que já passou tudo o que sabia na ligação anterior para a polícia, mas ela diz que necessita de mais detalhes. Também fala para ele entrar em contato com qualquer pessoa que possa ter sido próxima de Margot ou saber onde ela foi vista pela última vez. Ele lembra que Margot esqueceu seu laptop na cozinha, e ao ligar ele, várias mensagens começam a cair, inclusive a de David. Olhando alguns contatos, ele resolve entrar no Facebook dela, porém necessita de senha. Ao tentar alterar a senha, é enviado um código para o Gmail da Margot. David abre o Gmail, mas também necessita de uma senha, e ao tentar redefinir ela também, ele vê que o e-mail para recuperação usado é o da Pam. Assim que ele redefine todas as senhas de Margot, ele começa a entrar em contato com todas as pessoas adicionadas em seu Facebook. A maioria deles diz que não viu Margot na noite em que ela desapareceu, e outros dizem que ela costumava ser quieta e distante. David então começa a compilar um gráfico para rastrear com o que ele já falou e mostra para Vicky. Ela então pede para ele compartilhar com ela e qualquer coisa que souber para entrar em contato. David fala novamente com Isaac, que diz não ser tão próximo mais da Margot, que ele só fala ainda com ela por conta da sua mãe ter sido muito amiga da Pam. David continua nas suas ligações, mas sem sucesso. Ele recebe algumas mensagens da detetive que avisa ele que não encontrou Margot em hospitais e nem em cadeias. Ele desabafa com seu irmão, falando que não sabe mais com quem fala ou aonde procurar. Peter então fala para ele falar com pessoas que não sejam amigos online. David acha um trabalho de biologia da Margot e liga para Abigail, que está em seu grupo de estudo. Ela afirma que a reunião foi na casa dela na quinta-feira, porém só estudaram até as 21 horas e não a noite toda como ela tinha informado ao pai. Após vários questionamentos de David, a garota então afirma que não era amiga dela, mas que estava fazendo um trabalho com Margot apenas para entrar em uma universidade no próximo ano. Ela também dá uma informação valiosa dizendo que Margot usava bastante o Tumblr. David entra no Tumblr, mas não acha nada de diferente, além de fotos que Margot postava. Logo ele recebe um e-mail da Vicky que contém as filmagens das câmeras de trânsito, mostrando Margot saindo de um posto de gasolina e indo para uma estrada que sai da cidade. David adiciona a estrada 157 leste no mapa e salva como última localização da Margot. No telefone com a detetive Vicky, ele informa que aquela estrada é a saída da cidade, falando que nada daquilo faz sentido. A detetive teve uma ideia e mandou o David continuar o trabalho de falar com as pessoas. Na sua conversa com Margot, quando ele deixa o dinheiro para pagar as aulas de piano, ela informa que está sem carteira e se ele poderia transferir para o Venmo. Ele acessa a conta do banco da Margot e vê todas as transações. Na ligação com seu irmão, ele fala que ela depositou todo o dinheiro que ele deixou para ela e que há 6 dias tinha transferido 2.500 para Venmo, um serviço de pagamento. Ela transferiu esse dinheiro para um usuário que está com a conta desativada. David sai da ligação e entra no Instagram de Margot. Olhando as fotos, ele vê comentários de um usuário em várias fotos dela. Ao acessar o perfil de um tal de Derek, ele vê que o cara gosta de festas, armas e de fumar. Ao procurar pelo nome do garoto na lista de telefone da Margot, ele não acha nada. Então entra em um site para procurar o número. Nesse site é necessário pagar para buscar o contato e endereço da pessoa. Ele paga e descobre o contato do garoto. Ligando para Derek, o garoto fala que não deve nenhum tipo de satisfação para David. Ele diz que estava em um compromisso, mas se recusa a falar onde estava. David ameaça ele, falando que vai enviar a polícia para sua casa. Só assim, ele finalmente fala que estava em um show do Justin Bieber. Ele logo recebe uma ligação da detetive e também um e-mail dela enquanto conversa. No anexo desse e-mail tem uma carteira de habilitação falsificada com o nome de Rachel e a foto de Margot. Ela informa que entrou em contato com o departamento e eles fizeram uma busca no HD da Margot, onde encontraram um contato de um falsificador de identidade que tinha sido apagado. Entrando em contato com o cara, ele informou que tinha feito recentemente um trabalho para Margot. A detetive informou que foi na mesma hora que Margot retirou o dinheiro. David, surpreso pela detetive saber da transferência de Margot, a questiona, e ela então fala que entrou em contato com a Venmo, descobrindo que a conta que recebeu o dinheiro também pertencia a Margot. Vicky sugere considerar a possibilidade de Margot ter fugido de casa. Não concordando com Vicky, David desliga o telefone e no histórico de pesquisa do navegador da Margot, ele procura pelos sites mais acessados. Na busca, ele se depara com um site chamado YouCast, onde acontecem lives. Ele vê várias que Margot fez. Ele analisa os vídeos salvos e vê alguém chamada Hannah, cujo nome de usuário é Fish and Chips. Hannah também tinha uma mãe com câncer e compartilhava suas batalhas com Margot. Em uma chamada de vídeo ele conversa com a Vicky, que informa que nenhuma pessoa do YouCast tem ligação com o desaparecimento de Margot. Inclusive a Hannah se encontrava no trabalho no horário que ela sumiu.
David, decepcionado, desabafa com Vicky sobre não conhecer a própria filha. Ela tenta consolar ele, contando uma história que passou com seu filho. Uma vizinha veio bater na sua porta cobrando $20 que seu filho tinha roubado dela. Ela não entendeu na hora, pois seu filho não era assim. Porém, infelizmente era verdade, pois ele tinha ido de porta em porta no bairro todo por 2 semanas, inventando uma história que estava arrecadando dinheiro para um programa policial chamado Mães e Pais de Azul. Ele também dizia que era filho da Vicky. Para proteger seu filho, ela contou para sua vizinha que tinha fundado o programa e agradeceu pelo dinheiro. Ela também informa para David que emitiu um alerta para 16 estados sobre o carro de Margot. E depois também fala para eles tentarem tirar uma noite tranquila de sono. Então ela desliga. David, após clicar no botão para desligar, ao esperar ele foca no vídeo do lago que Margot postou, assim ele desiste e volta para assistir o vídeo. Nisso ele abre o Tumblr novamente e acha uma foto que Margot tirou do lago. Nessa foto tem o nome Barbosa relaxando. Ele coloca no navegador esse nome e pesquisa mais sobre esse lago. Então ele acha na pesquisa o nome Lago Barbosa. Ele vai para o Google Maps e cola esse nome, e também usa a última localização de Margot. Assim ele descobre que ela não fugiu da cidade, mas sim foi para o lago na noite do seu desaparecimento. Ele liga para Vicky e avisa ela que Margot não saiu da cidade, mas sim estava indo para o local que visitou nos últimos 5 meses. Ele diz que está indo para lá. Ainda na chamada de vídeo com Vicky, ele, bravo, a questiona falando que ela tinha dito a ele que Margot tinha fugido. Ela se arruma rapidamente e sai para ir até o local. David também já tinha avisado a polícia nesse momento. No dia seguinte, transmitido por um canal de notícias, eles falam sobre um carro compatível com a da Margot ter sido encontrado no lago. Quando o carro é retirado do lago, não há ninguém no banco da frente, mas a detetive confere o porta-malas. Vicky, em uma entrevista para os canais, informa que Margot não se encontra lá dentro, mas ao examinar o veículo, foi encontrada uma pequena amostra de sangue no painel do passageiro, indicando que houve confronto físico. Com isso, o caso passa de um desaparecimento para um sequestro. Vários canais de notícias focam em falar sobre o acontecimento com Margot. Vicky passa para todos sobre o andamento e que estão com a equipe de busca. Ela também mostra os locais mais íngremes que já foram verificados. Todos procuram por Margot Kim, que já passa de 4 dias desde o seu desaparecimento. Em um dos canais de notícia é falado sobre os $2.500 que foram encontrados no carro, sugerindo se era para fuga ou algo mais. No dia seguinte, uma tempestade de verão atrasa a busca por Margot. No Twitter, David vê várias hashtags sobre o caso e vários falando que é culpa dele. No YouTube, ele vê um vídeo de Abby chorando, falando que Margot era sua melhor amiga. Até aí, já se sabe que ela fez tudo aquilo para ganhar visualizações. Já no Facebook, várias pessoas comentando sobre o acontecimento. Logo, David se depara com um post de Derek, informando que Margot se encontra com ele. David entra em seu perfil e vê sua localização, que se encontra em um cinema perto dali. Na próxima cena, vemos que Vicky o retira da investigação por ter sido compartilhado um vídeo no YouTube onde ele está agredindo Derek. Ela também fala para ele não ligar mais e sim esperar que ela retorne. Enquanto estava dormindo em cima do laptop, ele recebe um novo e-mail. Esse e-mail é da Memorial One, que oferece para ele uma cerimônia online do velório. David responde o e-mail falando que Margot não morreu. Depois disso, ele abre o navegador e procura sobre a investigação do caso de Margot e vai para o Reddit, onde tem vários tópicos sobre o caso. Um deles é sobre as fotos do carro, e em uma das fotos ele vê uma jaqueta com um símbolo que ele já viu em algum lugar. Abrindo as mensagens de Margot, David procura para ver se acha mais sobre, e ele vê a foto do Peter com uma camiseta com esse mesmo símbolo. Ele clica para ler as mensagens e vê que eles se encontravam e fazia algo escondido que David não poderia saber de maneira alguma. Depois de ler as mensagens, ele entra no e-mail para mandar algo para Vicky sobre seu irmão, mas acaba desistindo. Em um novo cenário, David aparece colocando câmeras em uma casa e Peter logo aparece se oferecendo para fazer um chá. David vai para o seu carro e coloca as câmeras para começar a gravar com o nome Prova. Na sala com Peter, ele pergunta como era a relação dele com Margot, perguntando quando foi a última vez que a viu. Peter responde que precisa pensar. Nesse instante, o celular de David toca e vendo que é uma ligação da Vicky, ele desliga. Peter, ainda sendo cobrado de satisfações, manda esquecer isso, pois ele não consegue se lembrar direito e volta para o assunto do chá. David então cita umas mensagens da Margot. Ontem foi legal, me sinto meio estranha fazendo isso. Em seguida a mensagem do Peter, dizendo para ela não contar para o seu pai, senão ia acabar com ele. David parte para cima de Peter perguntando o que ele fez com sua filha. Ele enforca Peter até ele confessar, dizendo que fumava substâncias com a Margot. Ele explica tudo, dizendo que eles conversavam muito e era apenas isso.
Na tela do laptop do David, aparece uma mensagem da Vicky dizendo que pegaram um cara e precisa que David ligue para ela. Vicky liga novamente para ele, mas não teve sucesso. Ainda na discussão, Peter fala para David que Margot parou com as aulas de piano porque tudo aquilo lembrava Pam. A única coisa que David fazia era não falar de Pam para Margot e era a única coisa que ela queria. Ele recebe uma mensagem de voz da detetive e pega o celular para ouvir. Ele vai para a cozinha e começa a chorar no chão. Peter então vai consolar ele. Em um canal de notícias, a jornalista passa que Margot Kim acaba de ser declarada morta. Houve uma confissão gravada por um homem chamado Randy, que foi solto há 6 anos atrás, após cumprir sua pena por porte ilegal de armas e por abuso sexual. Ele publicou a confissão online antes de tirar a própria vida. Eles exibem um vídeo da confissão, onde há o pedido de desculpas, e ele informa que também colocou o corpo dela em uma mala onde ninguém pode achar. Logo em seguida aparece uma entrevista com a Vicky, confirmando que a história bate com a confissão, pois foi encontrado o DNA dele em um local crítico na busca. David, em uma chamada de vídeo com Vicky, informa que aquilo não faz sentido, pois não se sabe onde se encontra o carro que levou Margot e onde está a mala. Vicky fala que também queria saber, mas não tem como, e com os olhos lacrimejando, expressa os seus sentimentos por tudo que aconteceu com Margot e por tudo que aconteceu com ele também. Ele voltou para o seu e-mail com várias mensagens de pessoas expressando seus sentimentos. Ele vai para o e-mail do Memorial One e envia algumas fotos e vídeos de Margot para eles fazerem a transmissão ao vivo do seu funeral. Logo após isso aparece um banner agradecendo ele por enviar as fotos. Nesse banner há a foto de uma moça que David diz já ter visto de algum lugar. Ele vai à procura de fotos na galeria de Margot, entrando em suas redes sociais e indo para o YouCast também. Ele encontra uma foto de Hannah e compara com a foto do banner. Ele abre o Google Imagens e joga a foto de Hannah na barra de pesquisa, assim aparecendo várias e várias fotos dela. Nisso ele consegue o telefone dela. Ele questiona ela sobre as conversas online com Margot e sobre o trabalho na lanchonete. Ela informa que é modelo e nenhuma polícia entrou em contato, e ela muito menos conhece o YouCast. Nisso, David tenta ligar para Vicky, mas não tem sucesso. Ele liga para o departamento em que Vicky trabalha, informando que é uma emergência e precisa falar com ela. Assim, informando seu nome, a pessoa da chamada expressa seu sentimento sobre o acontecido com Margot. Também diz que Vicky se ofereceu para investigar o caso e nunca viu ela tão dedicada assim. Ele diz que, pelo que sabe, a Vicky foi designada para o caso, e a mulher informa que foi Vicky que se ofereceu. David entra para o laptop e começa a procurar mais sobre a detetive Rosemary Vick, entrando em seu perfil do Facebook, um vídeo no YouTube e uma notícia. Nessas buscas, ele encontra uma foto dela com vários presidiários, inclusive um deles é o Randy. Ele pede para a mulher passar o telefone para o gabinete do xerife. Em seguida, ele abre a transmissão ao vivo da Memorial One e vê que Vicky se encontra na igreja onde está acontecendo a cerimônia. David logo chega ao local, várias pessoas levantam para expressar seu sentimento, ele para em direção ao banco da Vicky e logo chegam vários policiais. Nisso, Vicky se levanta. Em seguida, a transmissão ao vivo para. Na próxima cena, vemos Vicky com um macacão laranja. A polícia de homicídios pergunta se ela está de acordo com os papéis para assinar sobre os crimes que ela confessou há uma semana atrás. Na sala, ela fala como aconteceu o crime. Naquela noite que Margot desapareceu, ela recebe uma ligação do seu filho Robert, pedindo ajuda para ela. Após a ligação, ela foi até ele, que estava perto da Ravina Barbosa. Ao chegar lá, Robert confessa que empurrou uma garota lá embaixo. Ela conta que 6 meses atrás Robert conheceu Margot em um site de transmissões ao vivo e que ele gosta dela desde o fundamental, que sabia tudo da vida dela e inventou uma história com uma nova identidade onde foram amigos todos esses meses. Era só um faz de conta inofensivo mesmo. Margot achou a conta do Venmo dele e enviou os $2.500 para pagar as despesas do hospital, essas despesas que nunca existiram. Ele tinha que devolver esse dinheiro, porém não queria fazer em público, e, temendo a reação de Margot, ele a seguiu naquela noite. Margot estava usufruindo de substâncias no carro, ele entrou e confessou para ela, que reagiu gritando e batendo em Robert. Ela saiu correndo do carro, foi quando tentou ligar para seu pai, mas ele não atendeu. Robert reagiu empurrando ela na ravina, onde Margot desapareceu. Após isso, Robert ligou para Vicky e contou tudo o que aconteceu. Ela indo ao seu encontro, ao chegar lá ela viu que era uma ravina e tentou descer, porém era muito estreito e não tinha como Margot sobreviver àquilo. Ela decidiu tudo sozinha, onde ia encobrir tudo o que ele fez. Assim, pegando o caso, se livrando do carro, informando a polícia que o lugar já tinha sido vasculhado, a única saída foi conseguir uma confissão para a investigação se encerrar. Então a cena volta para um vídeo onde está sendo transmitida a prisão da detetive Vicky no dia da cerimônia da Margot.
A caminho da delegacia, o Sr. Kim perguntou para ela se a filha dele estava morta mesmo. Ela disse que mesmo que ela sobrevivesse, a queda no barranco não faria diferença, pois ela teria que sobreviver 5 dias sem água. Nisso, David mandou virar o carro e disse que ela teria que sobreviver apenas por 2 dias sem água, porque teve uma tempestade na segunda. Sendo transmitido ao vivo, a equipe começa a subir com uma cesta de resgate. Chegando em cima, eles preparam Margot para levar ao pronto-socorro. A tela fica branca e logo aparece alguém escrevendo uma mensagem. Abrindo mais a cena, vemos que é uma troca de mensagens. Depois a pessoa abre um site sobre conservatório de música e vai para a situação de inscrição. Na mensagem a pessoa recebe uma foto e vemos que é David com Margot. Assim, descobrindo que são os dois trocando mensagens entre si e que ela realmente sobreviveu. Ela informa que precisa ir, mas antes de desligar seu laptop, ela coloca a foto dos dois de papel de parede. Assim, encerrando o filme. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado dessa história. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos também e deixe seu like para nos apoiar, é muito importante ter você aqui no canal. Lembrando que se você tiver alguma recomendação de filme, basta deixar aqui nos comentários, sua ideia será bem-vinda. Obrigado por assistir até aqui esse vídeo, um abraço e até logo.